Hoje nós vamos trazer 6 dicas de impressão e aplicação de vinil adesivo. Então fica ligado aqui nesse vídeo que a gente vai trazer algumas dicas aqui que parecem ser bem básicas, mas na verdade muita gente peca nesses erros aqui. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o joinha aqui no vídeo, que isso ajuda bastante a gente para que esse conteúdo chegue para mais pessoas também. Bom, a primeira dica é a questão de enrugamento. Muito provavelmente, se você trabalha com adesivo, impressão digital, já deve ter visto que quando sai a impressão, principalmente impressões menores, de tamanhos menores para adesivos pequenos, às vezes acontece do adesivo levantar, as bordas ficarem levantadas. Então isso é bastante comum e tem algumas formas da gente evitar que isso aconteça. Bom, o primeiro é o adesivo, né? O adesivo, você tem que escolher um adesivo que tenha uma gramatura maior, uma espessura maior também, porque isso ajuda bastante no processo de curagem da tinta. Quanto mais fino for o adesivo, quanto menor for o liner dele também, isso vai prejudicar bastante a adesão da tinta. Então, quanto maior, melhor. Aqui, por exemplo, a gente trabalha com a nossa linha Euro Pro, que ele é um adesivo 010, 140 gramas, anti-bolha, isso facilita bastante na hora da aplicação. E ele é um adesivo que ele adere muito bem isso. Mas isso não é o único ponto que vai ajudar na questão do enrugamento. Uma outra questão também é o tipo de solvente, de tinta que é utilizado na sua máquina. Então, às vezes, a sua máquina usa uma tinta com solvente muito pesado, realmente não é todo adesivo que vai conseguir segurar bem essa tinta. Então, por isso que ele começa a enrugar e levantar também. Então, isso é muito importante. Ver qual o tipo de tinta que está sendo utilizada na sua máquina. Hoje, a grande maioria utiliza a máquina ecosolvente. Está crescendo também muito a questão de impressão UV. Mas para a linha de impressão ecosolvente isso tem diminuído bastante os casos, mas máquina com solvente pesado isso é mais comum. Um outro ponto também é diminuir a temperatura da sua máquina, tá? Geralmente o pessoal costuma utilizar tudo uma configuração padrão, mas dependendo do tipo de aplicação, se é um adesivo muito pequeno, o interessante é diminuir a temperatura também da impressão, porque quanto maior for a temperatura, maior a probabilidade do adesivo ele começar a levantar também e dar esse tipo de problema. Então, essa é a primeira dica que a gente diz que é para cuidar da questão de enrugamento do adesivo. Muitas vezes o pessoal atrela aí ao material enrugar somente por culpa do adesivo e às vezes tem esses pontos, detalhes que fazem a diferença também. Bom, a segunda dica é a secagem pós-impressão. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas é uma coisa muito comum. O pessoal imprime o adesivo e logo em seguida já sai com ele pronto para fazer uma aplicação ou já entrega para o cliente fazer a aplicação e não espera a curagem da tinta de uma forma adequada. Então, dependendo da tinta que você utiliza, do adesivo que você utiliza, o certo é esperar uma cura em um tempo correto, né, antes de fazer a aplicação, porque isso pode prejudicar não só a questão da impressão, mas também da aplicação, porque o adesivo ele não está pronto para ser aplicado, ele está num processo de curagem. Então, respeitar esse tempo também é primordial. O interessante, o mínimo que a gente indica é de 12 horas dependendo da aplicação, tá? Então é de 12 horas a 24 horas aí de impressão. No caso de adesivo automotivo a gente indica até 48 horas de curagem. Então é muito importante respeitar esses tempos para você fazer a aplicação do seu material. Falando também depois de secagem do material, a nossa terceira dica é a questão de armazenamento pós-impressão. Ou seja, você pegou, botou o adesivo na máquina, fez a impressão, depois do material pronto, você tem que armazenar ele da forma correta. Então o diâmetro, né? Geralmente a gente enrola o adesivo para poder fazer a parte do armazenamento. Nunca deixar um diâmetro menor do que o tubete do próprio adesivo, né? Então o adesivo, quando você faz a impressão digital dele, ele vem com tubete. Então é muito importante você não deixar ele enrolado menor do que o diâmetro do tubete. E um outro detalhe bem curioso que o interessante, as fábricas sempre indicam deixar a parte de impressão para o lado de fora. Geralmente o pessoal, para tentar proteger a parte da impressão digital, enrola com adesivo com um liner para o lado de fora, né? Mas não, o interessante seria a parte onde foi impresso ficar para o lado de fora, para justamente ter esse processo de cura da tinta. E também, obviamente, não botar nenhum peso ou alguma coisa que vai fazer ou danificar o material também, né? A quarta dica que a gente deixa para vocês é da adesão. Como assim a adesão? Geralmente o pessoal está ficando muito comum o pessoal querer utilizar o mesmo material para todas as aplicações. E a gente sabe
que o adesivo tem especificações. Tem um adesivo que é ideal para automotivo, um adesivo ideal para uma parede, um adesivo ideal para fazer adesivos de recortes pequenos, adesivos de recortes grandes. Então tudo depende muito da aplicação. Eu sei que é muito comum o pessoal querer utilizar o mesmo adesivo para tudo. Porém, isso acaba encarecendo, porque você vai querer utilizar um material mais premium, né? E isso também vai te limitar até na questão de a própria aplicação prática mesmo do adesivo, né? Às vezes um adesivo mais fininho vai ser mais fácil para você aplicar, enquanto um adesivo automotivo ele tem uma característica diferente. Então, tudo vai depender do tipo de aplicação. No caso da adesão, é saber exatamente a estrutura que você vai ser aplicado. Se vai ser num móvel, se vai ser numa chapa plástica, se vai ser num PS, se vai ser num PVC, se vai ser num ACM, se vai ser num carro. Então tem que fazer uma análise prévia. A gente já teve um vídeo que a gente gravou de superfícies indicadas e não indicadas, e ter esse estudo antes de aplicar o adesivo é muito importante. Já aconteceu alguns casos, por exemplo, de Arthur, eu usei o teu adesivo aí e o adesivo ele descolou. Aí eu fui ver onde é que ele está aplicando o adesivo, está usando um adesivo que não é indicado para parede, por exemplo. Então ter essa análise prévia de onde você está aplicando o adesivo é muito importante. Agora falando um pouco mais da própria aplicação por si só, um outro cuidado que a gente é primordial, muito importante, é do alongamento. Na hora de fazer a aplicação, principalmente automotiva, o pessoal tem um costume de puxar demais o adesivo, de alongar demais o adesivo. Porém, isso tem um problema muito grande, principalmente para questões aí de uso externo, né? Quando o adesivo é aplicado no uso externo. Por quê? Porque o sol vai bater diretamente no PVC do adesivo e ele vai fazer com que ele volte ao estado normal dele. Como assim o estado normal dele? Ele vai tentar retrair, ou seja, vai ser onde vai começar a aparecer aquelas brechinhas de enrugamento do material. Então, alongar é importante para aplicação principalmente automotiva, mas se você quer esticar um pouquinho mais o material para realmente ter uma melhor aderência, é melhor usar um soprador térmico em cima do adesivo, em vez de ficar puxando demais ele, porque além dele poder recuar depois, ele vai poder rasgar ou perder as qualidades de impressão também. Então é muito importante não esticar demais o adesivo. E a última dica que muita gente erra, é super comum errar, que é a condição climática, principalmente na hora de transportar e de aplicar o adesivo. Como assim? Imagina a situação, você está com o adesivo pronto, bota na caçamba de um carro, uma caminhonete aberta, por exemplo, bota lá o adesivo e vai para o local para aplicação. Nesse meio tempo de deslocamento da sua empresa para a empresa do cliente, o sol fica batendo direto no adesivo. O que vai acontecer? O sol direto num PVC, que é o vinil ele é feito de PVC, ele vai trabalhar. Então a probabilidade de dar uma danificada não só na impressão, mas também na própria característica do material é muito grande. O ideal é armazenar com uma certa sombra, não pegar calor direto. Isso na questão do transporte. E na aplicação também é primordial. O que o pessoal costuma fazer? Sai da empresa de manhã, 8 horas, 8h30, vai para o local do cliente, chega lá 9h30 para começar a aplicação. Ou seja, na hora que o cliente terminar de aplicar o adesivo, vai ser bem na hora que geralmente pega o sol do meio-dia, aquele sol forte. E esse sol forte, o que vai fazer? Vai fazer com que o adesivo ele recolha. Então é muito importante aplicar o adesivo mais para o início da manhã, de manhã cedinho ou final da tarde. Por quê? Porque daí ele vai ter um tempo de espera do adesivo já aplicado, ele vai ter um tempo de cura maior e o sol se bater, ele não vai prejudicar tanto a performance do adesivo. Lembrando, claro, que tem que tomar todos os cuidados pré-aplicação também. Essa questão climática é mais um plus, porque é bastante comum, não só na aplicação de adesivo, mas até de fachadas, de material principalmente de uso externo. Então, ter esse cuidado da hora de aplicação é muito importante, porque o sol, principalmente aí agora no verão, ele é muito forte, né? Então ele atrapalha muito a performance dos materiais. Então essas são as 6 dicas. Pergunte aqui embaixo se faltou mais alguma coisa, comente se você já teve algum desses problemas também. E não esqueça também, se você não se inscreveu, indicar isso para os seus amigos, para os seus parceiros, para as outras empresas também. E até a próxima. Tchau!